na verdade, aí, o grande problema mesmo da matéria orgânica é o preparo, o tipo do preparo do solo. Né? Como você vai preparar essa matéria orgânica no solo, ou seja, se você vai revolver essa matéria orgânica, como você vai mexer com ela. Tá? Então, esse revolvimento pelo arado ou essa grade aí, né, a gente fala então que é esse arejamento violento e forçado, tá? Que provoca justamente essa decomposição explosiva da matéria orgânica, né, como falamos para vocês. Então, a gente vê, né, nesse caso, quando acontece isso, cerca de 2 horas depois dessa aração, vai acontecer aqui uma nuvem de gás. Uma nuvem de gás aqui, né, ela paira aqui por cima do campo. Ela sobe pouco a pouco aqui para o que a gente chama de estratosfera. E ela vai contribuir com o quê? Com o efeito estufa. Né, que a gente sabe disso. Então, e por outro lado, ela vai tirar ele priva o solo da comida, né, dessa fonte de energia aí dos micro-organismos. Né? Então, esse procedimento aí diminui a disponibilidade de nutrientes, né, no solo tropical, que depende aí dessa vida ativa. Então, o que acontece, pessoal? O carbono na atmosfera é um problema, tá? Realmente. E o carbono no solo é uma solução, é a solução. Então isso está invertido. Então ele está colocando o gás carbono na atmosfera, onde deveria estar no solo. Tá? Então está invertido. Mas mesmo assim, né, se você tiver o carbono no solo, você tem que ter os micróbios. Tá? Então, esse micróbio exige, sim, aí quando você não tem a química do solo, ele exige no começo, sim, tá, uma adubação química, tá, para dar o start inicial. Tá? Então, quando a gente fala a aração do campo, a queima dos pastos, então a gente vê que tem o mesmo efeito. Tá? Então, muitas vezes o pessoal fala, né, vê uma queimada e fala, nossa, olha lá, tá queimando, né, que coisa feia. Né? Mas, muitas vezes vê uma aração, né, vê lá o trator arando, fala, nossa, que bonito, né, acho até bonito, olha lá, o trator está trabalhando, está revolvendo a solo. É bonito, né, ver lá o trator revirando a terra. Mas, pessoal, é tão feio quanto. É como se fosse uma queimada você arar. É porque os nossos olhos comuns não conseguem ver, tá, essa fumaça de gás carbono. Tá? Isso aqui que eu estou falando para o nosso clima tropical, tá bom? Na Europa, onde lá é muito frio, existe a neve, é diferente, tá? É outra história. Tá? Lá eles precisam realmente revolver esse solo. Tá? Eles precisam aquecer o solo, eles precisam ativar a vida que está ali, está parada. Então ali eles precisam colocar essa energia. Aqui está acelerado demais. Aqui a gente precisa desacelerar. E lá tem que acelerar. Por isso que há o revolvimento. Tá bom? Então, nessa queimada, tanto de aração quanto do fogo, né, provoca o quê? A vida da Terra, provoca uma morte da vida. Né, pela fome. A vida morre por fome. Então é por isso que a gente traz aqui, né, como solução, nós trazemos aqui então essa tecnologia do sistema de plantio direto, que pode ser aí, como falei para vocês já, tanto em cobertura viva, né, ou pode ser por uma cobertura morta, o chamado malte, né, aquela cobertura morta, palha na palha. Então, aqui vale a pena a gente lembrar que essa cobertura morta no solo tem um efeito muito maior aí no período seco. Você realmente dá esse valor. Tá? Então, no período seco ali se consegue segurar a água no campo. Tá? Então, no período das chuvas, né, é melhor aí você até dar preferência
para a cobertura viva, se você puder optar. Tá? Por quê? A cobertura viva ela tem essa capacidade das raízes, tem o efeito das raízes também. Como a chuva lava muito aí, lava tem a tendência de lavar a comida do solo, ali, os nutrientes do solo, a raiz consegue catar. Tá? Então, se você puder optar por uma viva no período de chuva, tá? Mas se não puder, a palha já é, o malte já é o ótimo, já é o necessário, tá? Então, o ideal, né, é que a cobertura, o ideal mesmo é você juntar os dois, tá? É cobertura morta, né, o malte com realmente aí a cobertura viva, né, e em pequenos espaços pequenos, o solo sempre coberto, tá? Esse é o ideal, né, você ter o solo coberto tanto com palha, tanto com cobertura vegetal, tá? Então essa perda de nutrientes vai ter muito mais pena, vai reduzir, vai ter aumento da reciclagem dos nutrientes, né, por essas raízes, enfim. Então você quer olhar uma coisa ideal, é você ter essa cobertura do solo, tanto com cobertura verde quanto a palhada. Então eu falei para vocês aí os problemas de aplicar o calcário, né, que você vai estar elevando muito o pH do solo, né, como fazem aí os europeus, os americanos, né, eles elevam aí para 6 a 6,8. Né. Então o fato é que, como falei, é um grande equívoco você querer importar isso para nós aqui. Você querer elevar aqui 6,5 a 6,8. Tá? Então o pH do solo realmente ele é corrigido naturalmente pelos micro-organismos. Eles fazem esse trabalho na hora da sua decomposição da matéria orgânica. Tá? Então, como falei a vocês, eles possuem uma enzima, e essa enzima, né, com uma atividade aí com pH de 5,6. Tá? Esse pH 5,6 é considerado como ótimo aí para os nossos solos tropicais. Então, essa correção de pH para um pH mais elevado em solo aí não é necessário nem vantajosa. Então, na verdade, você vai estar prejudicando. Então, você além de eliminar aí mais uma passagem de máquina, mais compactação, mais uma operação, mais gastos aí, deixa com que você faz com que a natureza trabalhe para fazer isso. Então, o que causa também, pode acontecer, é que muitos nutrientes eles podem se tornar, os nutrientes que eram bons, né, eles podem se tornar tóxicos para as plantas em um ambiente o quê? Anaeróbico. Então, uma coisa pode ser boa, a mesma coisa num ambiente aeróbico é bom, mas a mesma coisa num ambiente anaeróbico ele se torna um veneno, né? Tem aquela coisa do remédio se torna um veneno, tá? O que era bom se torna ruim quando você compacta, quando você adensa um solo, tá? Então você muda uma polaridade de um benefício quando você compacta ou descompacta o solo, tá? Então, por exemplo, o ferro, o alumínio, né? Então, às vezes o ferro e o alumínio num solo compactado, às vezes não, o ferro e alumínio e o manganês também, num solo compactado, eles são tóxicos, tá? Mas eles perdem a toxidez quando é uma aeração, quando ela recebe matéria orgânica do solo, tá? E todo o processo de agregação, né, de macroporos do solo, né? Então permite o arejamento do solo. Esses ferros, esse alumínio, esse manganês que antes eram tóxicos, né, na verdade perde essa toxidez. E, então tem outro caso também que nós falamos, né, quando você enterra a matéria orgânica, né, em 35, 40% de profundidade, esse efeito aí o efeito oxigenação ali não ocorre, não está acontecendo ali, né? Então ali o que acontece? Ali a produção de substâncias tóxicas, tá? Como a gente fala, como o gás metano, o gás sulfídrico, né? Ou seja, aí essas condições pioram aí
para a planta, principalmente aí para as raízes das plantas. As raízes da planta começam a querer fugir desses gases tóxicos lá do fundo, né? Então elas começam a ficar aí na superfície, que causa todo o problema de raiz na superfície, que a gente sabe, né? A raiz na superfície diminui a sua área de captação de nutrientes e, né, em épocas de seca ela não tem ali, não consegue buscar a água lá do fundo. Tá? Então a matéria orgânica ela pode recuperar simplesmente o solo aí, arejando o solo, né? Torna ele um solo que era tóxico, pode tornar fértil e produtivo. Tá? Mas essa mesma matéria orgânica pode também arruinar o solo, acabar o solo, né? Então muitas vezes, como dizia a Primavera, né, você manejando, achando que você está sendo ecológico, na verdade você está sendo antiecológico, você está até piorando. Ela conta vários casos em que ela viu que o problema era isso. As pessoas estavam enterrando essa matéria orgânica. Tá? Então, como ela dizia aqui, o ecológico é como a natureza faz e não como o homem faz.